Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Esta aqui é a 11ª aula do nosso seminário e nela nós vamos trabalhar com o texto de Vinciane Desprez, que desde o título nos coloca uma instigante questão. Os pássaros fazem arte? Como aquecimento poético à aula de hoje, vamos ouvir O Pássaro Jardineiro, de João Serrador e Nuno Silva. Vamos lá! Em 2012, pela Édition La Découverte, Vinciane Desprez publica Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions? Livro recentemente traduzido para o português e publicado em 2021 pela editora Ubu, com o título O que diriam os animais? O livro é composto por 26
pequenos capítulos, cada qual disparado por uma letra do alfabeto. Então temos, por exemplo, A de artistas, bichos pintores, B de bestas, os macacos sabem mesmo macaquear, C de corpo, é educado urinar na frente dos animais. Na aula de hoje vamos trabalhar com o 15º capítulo, O de obras de arte. Os pássaros fazem arte? Os pássaros fazem arte. Como introdução a este capítulo, ao 15º capítulo, O de obras de arte, os pássaros fazem arte. Como introdução a este capítulo, Vincent Desprez nos oferece uma imagem e um conceito. A imagem que somos levados a pensar é a do pássaro jardineiro da nuca rosa. Pássaro arquiteto, conhecido pela beleza e sofisticação de suas edificações. Se prestarmos atenção ao trabalho concluído, basta jogar o nome da espécie em qualquer ferramenta de busca. Notaremos, graças às fotografias feitas pelos biólogos, que a composição não deve nada ao acaso. Tudo é organizado para criar uma ilusão de perspectiva. Isso se destina, segundo os biólogos, a fazer com que o pássaro, dançando em seu arco, pareça maior do que é. Estamos, portanto, diante de uma cena, uma encenação, uma verdadeira composição artística plurimodal, uma arquitetura sofisticada, um equilíbrio estético, a criação de uma ilusão destinada a produzir efeitos, uma coreografia que arremata a obra. Já o conceito trazido por Vincent Desprez na introdução do capítulo é o conceito de intencionalidade. A partir dele, a pensadora belga nos coloca uma instigante questão. É preciso intenção para fazer uma obra de arte? E, em caso positivo, é a intenção do artista que determina se ele é ou não autor da obra? Como vimos na 9ª aula do nosso seminário, aula dedicada ao ensaio Paisagens Antropogênicas de Anna Tsing, o conceito de intencionalidade é um conceito fundamental na fenomenologia de Edmund Husserl e, por consequência, referendado por todo o pensamento moderno e contemporâneo que sofrera influência da fenomenologia. Como exemplo, podemos pensar em Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Camus, entre tantos outros. Em um sentido ampliado, seria possível dizer que tanto o existencialismo, bem como boa parte do humanismo contemporâneo, operam a partir da noção de intencionalidade. Husserl encontra o conceito de intencionalidade na obra de Franz Brentano. Apesar de ter tido sua importância no século XIX, o conceito de intencionalidade fora criado 1000 anos antes de Brentano. É isso aí, exatamente. Trata-se de um conceito da escolástica, cuja importância na obra de São Tomás de Aquino é inegável. Obviamente, a noção moderna do conceito trabalhada por Husserl e que nos chega aos dias de hoje, com base no pressuposto de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, não é a mesma que fora sustentada por São Tomás de Aquino. No entanto, o conceito conserva seu agenciamento teológico quando atribui ao sujeito humano uma posição ativa
diante toda a passividade dos objetos. Ou seja, mesmo atualmente, o conceito de intencionalidade conserva uma tese teológica razoavelmente fácil de reconhecer em São Tomás de Aquino, de que o conhecimento humano é intencional. Nesse sentido, o conceito de intencionalidade, nos dias de hoje, parece se sustentar numa herança transcendente, visto que o Deus das religiões monoteístas é que fora inicialmente pensado como ativo, criador, dotado de intenções. Aqui cabem algumas questões. Em que medida a imagem de um Deus ativo, criador, ponto de origem de uma intenção que recai sobre objetos passivos, não estaria presente no conceito de intencionalidade utilizada nos dias atuais para pensar a ação de um sujeito tido como criador, a exemplo de um artista? Em que medida o conceito de intencionalidade estaria atribuindo ao artista uma intenção criadora que é negada aos objetos, aos animais, aos vegetais? Ou ainda, em que medida o conceito de intencionalidade estaria atribuindo ao artista humano uma intenção criadora que é negada a todos os não humanos? Numa tentativa de pensar o processo de criação desvinculado da intencionalidade, Vincent Desprez encontra na obra do antropólogo Alfred Gell a noção de agência. O problema de Gell é o seguinte: se consideramos arte aquilo que é recebido e aceito como tal pelo mundo institucionalizado da arte, como avaliar as produções de outras sociedades quando nós as consideramos produções artísticas e essas mesmas sociedades não atribuem valor a tais objetos? Não o fazer seria relegar os outros, como durante muito tempo se fez, ao status de primitivos que expressam, de maneira espontânea e infantil, suas necessidades primárias. Um escudo, por exemplo, não é arte para eles, mas é arte para nós. Como escapar desse impasse? Gell tenta retirar a questão da intencionalidade do estreito quadro no qual nossa concepção a encerrou e abre a noção de agente, na acepção de ser dotado de intencionalidade para outros seres além dos humanos. A solução encontrada por Alfred Gell passa, portanto, por considerar os objetos como agentes sociais dotados das características que costumamos atribuir aos agentes sociais. Dizendo de outro modo, a saída encontrada por Alfred Gell está em atribuir intenção também aos objetos. O que parece interessar a Vincent Desprez na obra de Alfred Gell é uma passagem da intencionalidade centrada no humano à noção de agência ou de agente aberta ao não humano. Entretanto, o que ela vai criticar em Alfred Gell é certa manutenção da teologia escolástica ou de uma intencionalidade que permanece atuando de forma invertida no jogo entre causa e efeito. A partir desse contexto, tento lhes apresentar uma espécie de roteiro em 10 movimentos ou cenas presentes no texto em questão.
Primeiro, por volta do século IX, a teologia escolástica cria um conceito que, 1000 anos depois, será legitimado como uma das bases mais sólidas do pensamento moderno, o conceito de intencionalidade. Segundo, esse conceito permite separar uma humanidade dotada de consciência de todos os demais seres, que podem então ser pensados como não humanos. Terceiro, quando nos colocamos diante de questões relacionadas às artes ou aos processos de criação, quase sempre somos convidados a respondê-las com base na noção de intencionalidade. Quarto, a separação entre humanos dotados de uma intenção ativa e não humanos, pensados como objetos passivos, acaba se tornando um problema para a antropologia quando essa se debruça sobre questões como as da arte indígena, visto que, apesar de terem uma forte relação com a estética, muitas comunidades indígenas não produzem objetos com a intenção de serem artísticos. Quinto, uma saída para o impasse apresentada pelo antropólogo inglês Alfred Gell, que desestabiliza o jogo ativo-passivo da intencionalidade com a noção de agente. Sexto, essa condição ou inversão serviria, segundo leitura que Vinciane Desprez faz de Alfred Gell, apenas para pensar os contextos indígenas. Sétimo, o que Vinciane Desprez, portanto, critica em Alfred Gell é sua hesitação. O salto especulativo que distribui as intenções entre a obra e o artista não é levado à conclusão, pois Gell nitidamente hesita em fazer de nós antilhanos, do artista um feiticeiro e da obra um agente convocador. Oitavo, a crítica à hesitação de Alfred Gell leva Vinciane Desprez ao encontro de Étienne Soriot, onde o impasse estaria melhor resolvido, visto que Soriot, segundo leitura de Vinciane Desprez, não trabalha mais com a noção de intencionalidade, mas sim com as noções de incompletude existencial e instauração. Nono, a partir de Soriot, o jogo teológico de causa e efeito perde sentido. O agente, eu, artista, passa a ser aquele que se inclina diante a vontade, diante o querer da obra, e com ela produz uma instauração. Seria possível aqui aproximar Vinciane Desprez do pensamento afropindorâmico e sugerir que o artista ocupa um lugar próximo ao do xamã, do feiticeiro. O artista como alguém que escuta um chamado, um pedido, um querer de seres não humanos ou além do humano. 10. Ao desestabilizar o conceito de intencionalidade, ao sustentar que não é preciso intenção para produzir uma obra de arte, ao se aproximar da noção de instauração para pensar os processos de criação, Vinciane Desprez pode retomar sua questão inicial. Os pássaros fazem arte? Se sigo o caminho aberto por Soriot e me interesso não pela relação com o destinatário,
mas pelos desdobramentos do ato instaurador desse ninho, também posso sugerir que o pássaro jardineiro de nuca rosa está capturado dos pés à cabeça pela obra por fazer, e que é ela que dita sua exigência de existência. Era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima semana, tudo de bom. Nós voltamos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.